noite! Olha nós aí, gente! Paulo Barroca, boa noite, bem-vindo, que saudade de você. Fala, Jorge, que bom te ver aqui de novo. De, Essa semana a gente já começa pedindo desculpas aí, a gente mudou o dia, porque ontem... Caribou, Jorge, boa noite, querido. Ei, Paulo, mãozinhas, mãozinhas. Purushotama Dasa, Hare Krishna, seja bem-vindo. Quero pedir desculpas aí pela alteração na data, gente, mas eu tinha um compromisso ontem muito importante para mim, que era uma tatu que eu estava gestando há quase, sei lá, uns 7 meses. Enfim, eu finalmente consegui uma data e era na Barra e eu moro em Teresópolis, então eu estava em trânsito ontem no horário da nossa live, não ia ter como, vocês sabem que o caminho na serra tem vários lugares sem internet, então eu falei, até pensei em fazer do carro, gente, e dirigindo e falando com vocês, mas eu achei que vocês mereciam uma coisa melhor, sabe? Fora que provavelmente a gente já tem interrupção por conta da internet, né? Então quero já pedir desculpas aí. Bom, gente, enquanto o pessoal, vamos ver se o pessoal... outras pessoas entram, eu vou começar só para me apresentar rapidinho. Eu sou Simone Velter, para quem não me conhece. Estou terapeuta Ayurveda, né? A gente tem esse quadro aqui no Equilibrar 108 para falar de Ayurveda, para ensinar Ayurveda para vocês, para incentivá-los a aplicar essa ciência tão linda que nos ensina como viver, né? Buscando, né, não só a saúde física, mas mental, emocional, espiritual, né, com essa visão mais integral, né, de saúde, em que é um sentimento de bem-estar geral, né? Esse é o objetivo da Ayurveda. Então, nosso objetivo aqui é disseminar isso para vocês. E a gente já falou de muita coisa. Eu acho que essa é a 13ª live. A gente já falou de muitos assuntos. E hoje a gente vai falar especialmente de Ama. Agni. Quem aqui? Boa noite, Carla! Saudade de você, querida! Seja bem-vinda! Esse é um assunto muito importante, gente. Eu tô lembrando aqui, né, da galerinha que sempre participa com a gente, né? A Carla é uma, o Paulo, o Jorge, acho que participou da última, não sei se das últimas duas, né, Jorge? E continua. Então eu lembro de algumas pessoas, já participaram de algumas vezes, né, que tem trazido algumas questões, né? E que tem muito a ver com ama. Então era legal se essas pessoas estivessem aqui hoje, senão, né, que seria bom que elas assistissem depois de gravada. Essa live vai ficar gravada para quem estiver vendo depois, né? E porque eu acho que ela é bem legal, ela é bem prática, né? Porque a gente vai falar de ama e a gente vai falar assim, como que a gente identifica? Será que a gente tem ama, né? O que é ama? Esse nome tão bonito, Ama, Simone Ama, né? Esse nome é bonito. Em sânscrito, não necessariamente ele é tão bonito, né? Mas, e o mais importante, como é que a gente evita, então, a geração de Ama? Se vocês vão, né, já a gente vai falar que Ama não é legal, né? Eu acho que vocês já devem saber disso, porque o post que a Duane fez, né, falava de endotoxinas, né? Então, ama, a gente traduz aí para o português para ficar mais fácil ser entendido como uma endotoxina. Por que endo? Né? Endo porque ela é criada dentro do nosso próprio corpo, né? Não é uma toxina que a gente ingere de fora, né? Ou seja, então ela alguma coisa dentro da gente se transforma nessa toxina. O que vocês acham que se transforma nessa toxina? Vamos começar a participar, gente. Vamos lá. Não é para ficar nessa molezinha, não, só eu falando e vocês só ouvindo. Até porque é uma forma da gente se conhecer mais, cada vez mais, né? Aqui nós estamos entre amigos. Não tem vergonha. O que vocês acham que causa, que cria essa toxina? Acho que isso é fácil, hein? Da onde vem? O que se transforma em toxina? O que vocês acham? O que a gente coloca para dentro do corpo que pode virar essa toxina? Alguém? Gente, calma, não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo. Tô brincando. Bom, todo mundo tá com preguiça, ou com vergonha, ou não sabe, ou não quer arriscar, mas vamos lá, né? O que é ama, gente? A gente já falou bastante disso em lives passadas, né? Purushotama, muito bom, alimentação. Carla, comidas não saudáveis tipo empatados, deve ser
empacotados? O Jorge, açúcar, enlatados. Gente, vocês são demais. Exatamente isso. Vocês trouxeram alguns exemplos ótimos que podem gerar ama. Não é certo que por exemplo, o Purushottam falou alimentação, é isso aí. Mas que alimentação? Como que a gente come esses alimentos, né? Não é só o que a gente come, mas é quando a gente come, quanto a gente come e qual a nossa capacidade para digerir o que a gente está comendo. Concordo, Carla, que em geral as comidas enlatadas, altamente processadas, né? Elas têm um potencial enorme de gerar ama. O açúcar, do que o Jorge falou, idem, né? E por quê? Vocês vão entender já, né? Eles estão em algumas categorias que a gente vai falar, que são as categorias da alimentação, os fatores que na alimentação podem causar ama. Mas vamos falar começar só para a gente explicar de novo um pouquinho mais sobre ama, né? Se alguém lembrar aqui o que é ama, pode falar aí, tá, gente? Eu vou adorar, para ver o que vocês já sabem ou o que vocês estão absorvendo do que a gente vem conversando, né? Mas ama, gente, se a gente for olhar a tradução, né, do sânscrito, né, ele pode ser entendido como veneno, né? Uma das traduções bom, hein, seu Carlos, estava sentindo a sua falta. Boa noite, seja muito bem-vindo. Então, assim, ama pode ser traduzido como veneno. Olha isso, gente, veneno, né? Pode ser traduzido como aquilo que não foi cozido, que está cru, né? Ou que não foi digerido, ou que não foi processado adequadamente. E aí se a gente para e pensa assim, calma aí, Simone, você falou que pode ser veneno, mas pode ser também alguma coisa crua, que não foi digerida corretamente. Krishna Balarama, Hare Krishna, seja bem-vindo. Né? Então, o que pode ser ama? Né? Já deixei uma dica aqui, tem a ver com digestão, e muitos de vocês falaram, né? O que cria essa toxina, essa endotoxina? Muito os alimentos. A gente vai falar um pouquinho sobre que tipos de alimentos a gente tem, porque é muito importante. Eu vou deixar aqui, não saia, porque não é só o que a gente come, tá? Que vira ama. Outras coisas podem virar ama também. Não vai, não, fica aí, porque vai ser bem importante vocês entenderem. E isso, gente, eu vejo muito nos meus clientes. Eu vejo com muita frequência, não só a ama que vem do alimento, mas de outras coisas que a gente vai falar já já. Então, gente, tudo que a gente, em resumo, um grande resumo, ama é um produto da indigestão. Agora, esse é o problema. Se eu perguntar para vocês, né? Gente, o que é indigestão? Vocês sentem indigestão? Isso é muito comum, e eu vou falar de novo com a minha experiência prática com meus clientes, a gente nem sabe o que é indigestão. Geralmente a gente pensa que indigestão é só quando a gente come e fica o quê? Ai, passando mal, né? Pesado. As pessoas acham que em geral isso é indigestão. Mas indigestão é um monte de coisa. Se você arrota demais, se você arrota com muito sabor, muito depois de ter comido, se você solta muito pum, se você sente inchaço, distensão abdominal, se você tem enjoo, se você tem vômito, se você tem diarreia, se você tem constipação. Mas tudo isso, gente, por exemplo, são sintomas de indigestão, né? Então, já tô dando uma dica aí de que sinais, que sintomas podem ser de ama, tá? Mas então, em resumo, ama é criado fruto de uma indigestão, né? Como é que acontece essa indigestão? É quando o que a gente come é digerido de forma incompleta ou inadequada, né? Ou seja, isso está muito associado a um Agni desequilibrado. Vamos lembrar, gente, o que é Agni? Quem lembra o que é Agni? Dor de cabeça também. É isso aí, Jorge. E isso é muito comum. É muito louco, né? Porque ninguém nunca pensa que a dor de cabeça pode estar associada à digestão. E é muito comum a gente também ter dor de cabeça como um sintoma de indigestão. Jorge, muito obrigada. Um ótimo ponto que você trouxe aqui, bem importante. Isso vai aparecer. A Carla, como sempre, aluna exemplar, aplicada, o fogo digestivo. Exatamente, Carla. O Agni é a nossa capacidade digestiva, o nosso fogo digestivo, né? Então, vamos lá. Se o ama é produzido, né, por um processo de indigestão, se ama é produzida por uma digestão incompleta ou inadequada, como eu falei, quem é que digere o que a gente come? Agni, como a Carla trouxe, o fogo digestivo, né, que é considerado aí como as enzimas gástricas, né, o suco gástrico e tal, todos eles, não só do estômago, mas também do pâncreas, do fígado, né, no intestino também, né, todo o processo, todo o sistema digestório. Então,
se a gente come algo e não foi devidamente digerido, significa o quê? Que esse Agni, que é responsável pela digestão, não está muito bom. Concorda? Não foi, ou no mínimo não foi suficiente para digerir o que eu comi. E aí a gente tem uma coisa muito importante que a gente sempre tem que olhar, que tem que existir um equilíbrio entre o que eu como e com a minha capacidade digestiva. Porque essa capacidade digestiva, gente, inclusive, ela varia, isso é muito importante vocês saberem. Ela varia de acordo com a idade, varia de acordo com o quanto de atividade física eu faço, varia de acordo com o meu grau de saúde ou doença, varia de acordo com o meu peso, varia de acordo com onde eu moro, com a estação do ano, né? Então, o que a gente tem que olhar se a gente quer? Primeira dica que a gente já vai começar a perceber aqui. Se eu quero evitar produzir AMA, que é algo que eu produzo dentro do meu corpo, fruto de uma digestão incompleta ou inadequada, né? De um processo de indigestão, né? Eu tenho que ter muita atenção ao quê? Ao meu Agni. Por quê? Se eu tenho um Agni forte, eu tenho menor chance de ter indigestão, independentemente do que eu como. Por isso que eu falei quando eu perguntei pro pessoal e o pessoal falou, né? Falei, que tipo de alimento vocês acham que pode causar AMA? Muita gente falou enlatado, processado, açúcar, né? Esses alimentos, sim, eles têm uma maior propensão. Agora, se você tem um bom Agni, uma boa capacidade digestiva forte, talvez você consiga digerir bem esses alimentos e não causar AMA. Então é muito importante, quando a gente pensa em AMA, primeira coisa que tem que pensar é em Agni. Porque onde está o problema de AMA? Especialmente no Agni, né? Então, essa é a primeira dica também que eu quero dar para vocês. Quero dar boas-vindas aqui para a Krishna Mai, Hare Krishna, seja bem-vinda, querida. A Morim Pam, não sei se é Pamela, enfim, se quiser falar seu nome, seja bem-vinda. E Aula Doian. Ixi, esse é mais difícil. Também, se você quiser falar seu nome, vou adorar saber. Farinha branca causa AMA. Então, Carla, não é que causa AMA. Ela tem um potencial maior, a gente vai falar sobre isso já, né? Mas não é necessariamente que ela causa AMA, tá? Haribo, Krishna Mai. Então, gente, uma outra coisa que é importante, AMA, por que é ruim a gente ter essa endotoxina, gente? Então, por que é ruim? Qual o problema disso? Na visão do Ayurveda, AMA, ele é um material que ele tem uma consistência pegajosa, pesado, frio, não homogêneo, né? E é um material que o corpo não absorve, porque ele não reconhece, ele não tem adequação para as células do corpo. Então, qual é o problema de AMA? É que o alimento que a gente come deveria ser digerido e transformado em micropartículas até os 5 Panchamahabhutas, lembra dos 5 elementos? Lá de trás das primeiras lives que eu falei? Ar, espaço, terra, fogo, água. Então, todo alimento ele é decomposto até esse nível e é reabsorvido, então, pelo corpo e vira a gente. O que acontece quando a gente tem um processo digestivo incompleto? A gente não consegue fazer essa digestão completa. Então, os alimentos não chegam nesse nível e aí esse vira um suco que eles chamam, né? Os sábios falam que é um suco digestivo que mistura alimento com os nossos sucos gástricos, né? Que fica muito tempo no estômago, mais do que deveria, porque não está sendo capaz de digerir. E ele fermenta, ele estraga, né? E isso gera essa toxina. E esse material, ele não é absorvido pelo corpo. Mas aí o que acontece? Mas ele circula pelo corpo. Porque, inclusive, uma as qualidades, né, de AMA é que ele é rápido e ele se espalha rapidamente, né? Então, ele circula pelo nosso corpo, pelos nossos canais, pelos nossos órgãos. E eles se alojam em lugares e eles causam bloqueios. E esses bloqueios, eles impedem o quê? A nutrição dos tecidos, a nutrição dos órgãos, o fluxo de energia no corpo. E é isso que causa, então, as nossas doenças. Porque a gente enfraquece tecido, enfraquece órgão, a gente começa a trazer fraqueza para o corpo, mas também, sem nutrição, o nosso corpo começa a adoecer, né? E isso também tem muita relação com imunidade, né? Então, é muito importante a gente pensar. Uma pessoa, por exemplo, que está com baixa imunidade... eu tô ficando doente toda hora, Simone. Eu tenho clientes que vêm pra mim e falam assim, Simone, em um ano eu sempre tive uma saúde boa. No último ano eu comecei a adoecer toda hora de alguma coisa. Né? Eu acabei de explicar pra vocês aqui. Provavelmente essa pessoa, né, a gente já entende que ela tem AMA, né? Porque isso está associado com essa falta de nutrição para os tecidos, que é o que mantém o nosso corpo, os datos, né? E os malas, que também são as excreções, que também podem estar associadas à AMA. A AMA também bloqueia e causa também
o acúmulo das excreções do corpo, tá? E vamos lá, gente, quais são os sinais que vocês acham? Como é que a gente percebe que se a gente tem ama ou não no nosso corpo? Quais são os sinais que vocês acham? A gente falou aqui de indigestão, né? O indigestão foi o primeiro que eu falei. E aí eu falei, arroto excessivo, arroto com sabor ou com mau cheiro, especialmente depois de, né, horas depois de ter comido, quando a gente fica lembrando, né? Isso é muito comum. Tem cliente meu que fala, Simone, eu não consigo digerir pimentão, eu não consigo digerir alho, eu como isso, eu fico arrotando o dia inteiro, né? Isso é um sinal de indigestão, é um sinal de que você não digeriu corretamente aquele alimento. É 100% garantido que aquele pimentão, aquele alho virou ama? Não necessariamente. A gente tem que olhar várias coisas, mas se você tem indigestão, e o arroto é um deles, né? O inchaço, essa distensão abdominal, isso é muito comum. Eu já senti isso, gente. Até eu estudar Ayurveda, eu não sabia, né? Depois que eu estudei Ayurveda, eu falei, nossa, quantas vezes eu já terminei de comer? Eu termino de comer, pum! E aí parece aquele baiacu, né? A barriga incha de uma tal forma que você tem que abrir o botão. A minha antiga vida, eu era assim, isso acontecia muito comigo. Eu não sabia o que era, né? Então hoje eu sei, isso é um processo de indigestão, né? Flatulência, pum demais, gente. Eu até tenho um post lá no devidas.ayurveda, que é o meu perfil, né? Que eu falei de pum. Gente, pum é normal. Arroto, a gente soltar um pouco de arroto é normal, são áreas do nosso corpo. Agora, você soltar muito pum ao longo do dia e pum muito mal cheiroso, como às vezes tem cliente meu que fala, às vezes os maridos ou as esposas falam, nossa, Simone, é podre ele. Isso não é normal, tá? Isso é um sintoma também de indigestão, né? Mas assim, constipação, né? Então prisão de ventre, diarreia, vômito, tudo isso são sintomas de indigestão, tá? Outra coisa, né? Bloqueio de canais. O que são exemplos de bloqueio de canal, gente? Constipação, retenção de líquido, né? Então, se você tá retendo muito líquido, grande chance que você tem ama, tá? Isso é uma coisa muito importante também, porque tem gente que vive assim. Eu tenho uma amiga minha que ela fala, eu tenho essa tendência, mas isso tá errado. Você pode ter até uma tendência. Pessoas com biotipo CAFA tem um pouco de tendência, mas viver assim, isso é um agravamento de CAFA e associado à ama, com certeza, né? Fadiga, peso, dor no corpo, né? O Jorge falou aqui de dor de cabeça, mas assim, dor no corpo, uma dor não direcionada às vezes, ou dor nas juntas também, né? Mas esse peso, essa letargia, essa falta de energia, o sono excessivo depois do almoço especialmente. Não sei se foi você, Carla, que falou que sente sono à tarde, mas assim, especialmente depois de comer, gente. Depois do almoço, então, é um sintoma bem forte de que provavelmente você está com ama. Provavelmente por quê? Porque seu AG não está dando conta de digerir o que você acabou de comer no almoço. E é por isso que você tem esse sono excessivo. Um pouquinho de sono, gente, às vezes é normal, porque tem uma questão hormonal aí durante a digestão, tá? Mas assim, é um pouquinho de sono e dependendo do que você come, né? Mas se você sentir muito sono, não conseguir ter que dormir, isso não é normal, não é esperado na visão da Ayurveda, né? Um fluxo anormal de vata, né? Vata tem alguns tipos, né, de vata, né? E, por exemplo, refluxo, né? É um movimento errado, inadequado de vata, né? Nesse movimento, né? Porque quando a gente come, um peristaltismo tem que levar o alimento para onde? Para baixo, né? Para digestão. E, por exemplo, o refluxo é um exemplo disso, né? Agora, indigestão, indisposição geral, mal-estar, quando você sente a energia estagnada, né? Salivação excessiva. Outro dia, eu dei uma palestra semana passada, numa formação de yoga, uma galera muito legal, gente. E uma das meninas veio falar comigo, Simone, eu tenho sentido que eu tô salivando tanto, tô achando isso tão estranho. Na hora eu lembrei disso, né? Então isso também é um ponto aqui pra gente olhar. Né? Falta de paladar, um sabor ruim na boca, um cheiro ruim na boca, né? A falta de apetite. Então, se você começou a falar, nossa, eu não tô mais sentindo fome, né? Ou comi, sei lá, às vezes tem cliente meu que chega pra mim e fala, Simone, eu almocei, eu só fosse sentir fome no dia seguinte, no meio da manhã, no final, na hora do almoço. Não senti fome mais o dia inteiro. Isso é um sintoma de ama, provavelmente de um Agni muito baixo, né? Agora, outra coisa, baixa libido, disfunção erétil, também são sintomas. A baixa libido, especialmente também, porque isso tem a ver com o quê, gente? Com ojas,
com Shukra-Dato, na verdade, que é o tecido anterior à criação de Ojas, que é como se fosse a nossa imunidade. E o Shukra-Dato é o tecido reprodutivo, que está muito relacionado com a reprodução, mas também com o próprio sexo, né? Então, a gente vê aí claramente que na ordem da produção dos tecidos, Ojas, que a imunidade é o último, ele depende de Shukra-Dato. E o que eu falei para vocês? Ama faz com que a nossa imunidade também caia. Então, a gente também não está produzindo Shukra-Dato de forma eficiente para que a gente tenha, por exemplo, libido, para que a gente tenha força, potência sexual e etc. Tá? Confusão mental, falta de discernimento. Aí agora a gente vai começar a falar um pouco, né, também de alguns sintomas mais mentais, mais psicológicos, mais emocionais, né, mas que a gente também tem de ama, né? Uma outra coisa é uma sensação de sujeira, de impureza no corpo, sabe? Então, às vezes você fala assim, eu tô com mau hálito, meu cheiro corporal, às vezes não é só CC não, tá? Porque assim, CC, teoricamente, todo mundo tem, mas assim, às vezes é um CC mais forte do que o normal. Você fala assim, não era assim, né? Meu desodorante segurava, agora não tá mais segurando, né? Ou às vezes é só um cheiro corporal, mas não é nem CC, mas você fala assim, eu tô com um cheiro forte, né? Então, às vezes, isso também é um sintoma de ama. Saburra espessa na língua. Gente, alguma saburra na língua é normal, né? Também tem gente que fica meio neurótico, né? Mas uma saburra muito espessa. E ela pode ser esbranquiçada, pode ser amarelada, pode ser acinzentada. Aí vai depender dos doshas que estão conectados com ama, tá? Mas se você tem uma saburra muito espessa na língua e persistente, isso também é provavelmente um sintoma de ama. Deixa eu ver aqui a Carla falando que tem um pouco de sono após o almoço, tem muito refluxo. Carla, tem que tratar, né? Então, você provavelmente está com Agni baixo aí, né? É associado à ama, né? Então, era bom a gente dar uma limpada nessa ama desse teu corpo e equilibrar o que eu acredito, pelo que eu te conheço um pouquinho, que é o seu vata que a gente tem que cuidar. Lorenzo, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Então, gente, esses são sintomas, né? Alguém aqui, além da Carla, reconhece, sente algum deles em vocês? Se vocês quiserem falar aqui, eu posso ajudar também para a gente entender melhor se é isso mesmo, não é, né? Se pode ser alguma outra coisa. Então, por favor, gente, participem. Tô tomando um chazinho, não ficou bom? Boa noite, Lorenzo. Seja bem-vindo. Que bom te ver. Te ver é ótimo, né? E aí, vamos lá, gente. A gente falou, então, que sintomas, né? Então, a gente tem que primeiro identificar. Calma aí, eu tenho ama, né? Eu já falei que todos os sintomas, vocês olhem, eu tenho alguma dessas coisas, eu tenho ama, né? Agora, como é que a gente evita a ama, né? Que hábitos, que alimentação, o que a gente tem que fazer para evitar a ama, né? Os livros clássicos, especialmente o Charaka Samhita, né, que é a principal literatura que a gente usa muito para estudar Ayurveda, os sábios falam o seguinte, que a gente tem fatores causais relacionados ao alimento e fatores causais relacionados à mente. Lembra lá no início da live, gente, que eu falei para vocês? A gente acha que é só alimento, mas não. Por quê? Porque o que é alimento para o meu corpo? O que a gente faz com tudo que entra, que a gente come? A gente tem que transformar numa outra coisa, né? E essa outra coisa, em geral, vira o quê? Vira as nossas células, vira os nossos tecidos, nossos órgãos que eu estava falando aqui. Então, viram a gente, né? E são integrados ao nosso corpo, ao nosso ser. O que mais que entra no meu corpo, gente? É só o que eu como que entra no meu corpo? Quando eu leio um jornal, quando eu leio um livro, quando eu estudo, quando eu vejo o noticiário, quando eu vejo um filme, isso não está entrando no meu corpo? Isso de alguma forma não tem que ser processado, né? Especialmente se eu vou estudar, né? Eu estava aqui estudando para essa live, por exemplo, falar com vocês, né? As informações entraram. Para eu absorver, para isso virar parte de mim, para eu aprender, isso tem que passar por um processo digestivo também, né? Então, a gente não digere só o que a gente come. A gente digere tudo que entra no nosso corpo pelos nossos sentidos. Então, emoções, sentimentos, o que eu ouço. Por que às vezes a gente ouve, se a gente briga com alguém, ou se a gente ouve um segredo que a gente não era para ouvir? Às vezes a gente fica com aquilo, olha, ó. Já aconteceu com vocês? Ou a gente vê uma coisa que a gente não gosta e a gente fica, sabe? Por quê? O que será que isso é?
A gente não está digerindo. Porque se tivesse digerido, o que viraria? É o que eu sempre falo. Uma parte é absorvida pelo corpo, outra parte vira cocô. Então, assim, essas outras coisas também, elas viram parte da gente e o que não presta, sai, né? De alguma forma, né? A gente esquece, né? Se a gente fica ali ruminando a coisa que a gente ouviu, que a gente viu, né? O Jorge está falando que respirar ar poluído, né? O que eu respirei, tudo isso vira ama, né? Então é muito importante. Então, vamos lá, os nossos pais do Ayurveda, quem trouxe esse conhecimento pra gente, os nossos Vaidyas, os mestres, né? O que eles falam? A gente tem causas nos alimentos e causas na mente. Quais são as causas nos alimentos? Então, que coisas que eu como que aumenta a chance de eu gerar ama? E, de novo, Carla, não é que gera. Então, farinha não gera. Mas, por exemplo, alimentos... A primeira causa é Guru Bhojana. Guru é pesado. Guru pode ser nosso guru, nosso mestre espiritual. Por quê? Porque ele tem peso, né? Um peso do conhecimento, né? Ele sabe muito. Mas guru é uma qualidade de peso, bhojana, alimento, comida, né? Então, alimentos muito pesados. O trigo é um exemplo de alimento pesado. Agora, não necessariamente a gente vai criar ama. Se você tiver um bom agri, você comer na melhor hora possível, você talvez digira bem, né? Outra coisa, alimentos muito secos, duros, ásperos, né? Que são também mais difícil de ser digerido, né? Alimentos frios. Isso aqui, gente, é assim, a gente pensa salada. Salada geralmente é um alimento considerado áspero, ruksha, que a gente fala no Ayurveda, e frio. E aí, o que as pessoas geralmente pensam? Vou fazer dieta, quero emagrecer, vou comer muita salada, né? E a gente vê que, na verdade, às vezes essas pessoas talvez emagrecem, mas criam alguns outros problemas, ou não emagrecem, né? Como eu tenho casos. Ou emagrece, mas tem, por exemplo, constipação. Então, tem uma série de outras questões relacionadas a isso. O Jorge falando que alimentos ácidos produzem um ambiente pegajoso. O alimento ácido é o que a gente chama de Vidari Bhojana. É uma das causas também. Que são os alimentos que a gente fala que geram calor no corpo. Aí entram os fermentados, as conservas, por exemplo, o molho de tomate, né? Todo alimento que é ácido e que causa o que a gente fala, esse calor no corpo. Então, geralmente tem muito a ver com fermentados, com as bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Jorge, você tá de parabéns, hein? Você tá estudando isso? Me fala aí. Então, alimentos frios, gente, saladas, japonês, né? E vários outros alimentos frios. Alimentos ressecados, então, sei lá, quem come, por exemplo, carne seca, frutas hidratadas em excesso, né? Todos esses alimentos que são ressecados ou também que são muito ressecantes. Por exemplo, tapioca, um alimento que resseca. Então, comer demais tapioca, muita gente acha que trocar o trigo pela tapioca é bom, não necessariamente, e muito menos com tanta frequência, com tanta quantidade. A gente também tem que olhar isso tudo, gente, né? Não existe também, né, uma coisa igual para todos na Ayurveda, né? Mas uma coisa que é muito interessante também, e vale especialmente aí para os pais de plantão. Quem é pai ou mãe aqui, e de criança especialmente, né? É muito comum a gente fazer o quê? A gente obrigar as crianças a comer algumas coisas, né? Ah, tem que comer, tem que comer, tem que comer. E segundo Charaka, uma das causas também para a criação de ama nos alimentos são os alimentos que são desagradáveis ou repulsivos pra gente, que a gente não gosta. Mas não é que criança às vezes fala, não gosto, mas nunca nem provou, né? Mas, por exemplo, eu tive um enteado, um fofo, assim, e ele tinha uma agonia com... O que era meu? Acho que cogumelo, nem me lembro mais. Eu não sabia, né? E aí eu fiz um prato lá, sei lá, uma macarronada com... Não, eu fiz um risoto. Ai, gente, tava maravilhoso o meu risoto. Um risoto de cogumelos, e ele... Tava meio assim, falou, eu não tô me sentindo muito bem. Aí o pai falou, para de frescura, vai comer, não sei o quê. Ele comeu. Depois de um tempo, ele vomitou. E ele escondeu isso da gente, né? Aí no dia seguinte eu descobri, eu fui conversar com ele. Ele me falou, Simone, eu não gosto. É muito ruim pra mim isso aqui. Eu achei que meu pai ia brigar comigo, por isso que eu me forcei a comer, né? Então, o que eu falei? O que foi esse vômito dele, gente? Foi indigestão. O que é indigestão? É sintoma de ama. Por quê? Porque ele comeu um alimento que para ele é repulsivo. Coisa que para mim, por exemplo, é maravilhoso, né?
Mas então é muito importante a gente pensar nisso, de não se forçar se você realmente rejeita um alimento. Se você tem essa rejeição, não força, não come, tá? Alimentos que causam bloqueio, obstrução de canais. Então, assim, são iogurtes, é ótimo, iogurte é um exemplo. São alimentos geralmente mais pesados, né? Então, iogurte, banana. E, de novo, gente, não é que isso cria ama, mas aumenta as chances de criar ama. E aí vocês vão entender como ama está conectado com baixo Agni. O que é importante vocês pensarem? Poxa, se eu tô com Agni mais fraco, e aí a gente sabe que geralmente à noite nosso Agni é mais fraco, né? Se a gente está mais doente, depois a gente vai falar das causas da mente. Nessas horas, evita esses alimentos mais pesados ou que tem maior chance de gerar ama, tá? O outro é Vidari, que a gente já falou, que o Jorge bem trouxe, os alimentos ácidos, fermentados, esses que causam queimação no corpo, né? Os picantes, excessivamente picantes também entram aqui, né? Os molhos de tomate, as conservas, o shoyu, né? Esses alimentos também excessivamente salgados, as bebidas alcoólicas também. Os alimentos contaminados, então alimentos contaminados a gente pode entender alimentos cheios de preservativos e conservantes, como os enlatados, que a Carla falou mais no início, mas também alimento, por exemplo, que já está velho, que está muito tempo na geladeira, isso também pode ser entendido como contaminado, tá? Alimentos incompatíveis, gente. Alimentos incompatíveis, a gente tem uma série deles, mas especialmente os lácteos com leite. Os lácteos, gente, não tô bem não, né? Os lácteos com carnes, especialmente com peixe, queijo com ovo, então omelete com ovo, para quem come. Ai, gente, tô dizendo que eu não tô bem não, né? Omelete com queijo. Ai, socorro, imagina quando eu fizer 60 anos, se eu chegar nos 60, né, gente? Porque com essa cabecinha tá dando não. Enfim, omelete com ovo, omelete com queijo, por exemplo, vitamina de banana, né? Então, tem algumas combinações que no Ayurveda a gente fala que são incompatíveis. Por quê? Porque elas aumentam muito a propensão à geração de ama. Porque elas são muito difíceis para digestão, tá? Então, devem ser evitados também. Macarrão à carbonara, estrogonofe de carne. E aí, nessas horas, eu sempre falo que a melhor forma de evitar isso também é evitar as carnes, é ser vegetariano. Porque a maioria desses alimentos incompatíveis é a mistura de carne com lácteos, que é uma coisa que no Brasil a gente mistura muito, né? As pessoas que geralmente comem carne. A última causa, né, da criação de ama nos alimentos é se alimentar na hora errada, né? Então, isso pode ser entendido como, por exemplo, se alimentar muito cedo, alimentar sem fome, se alimentar antes da gente terminar de digerir a última refeição, que isso acontece muito. Essa galera que aprendeu de alguma forma que tem que comer de 3 em 3 horas, se a pessoa não sente fome, ela tá criando ama, né? Ou, por exemplo, comer muito tarde, à noite, né? Então, são exemplos aí de criação de ama, né? Então, isso, gente, que a gente acabou de falar agora, são as causas ligadas à alimentação. Que outras coisas podem criar ama, podem gerar ama, né? Tem aí as causas relacionadas à mente também. E aí a gente está falando de emoções. Que emoções são essas, gente, que podem criar ama, né? Desejo, raiva, ganância, avidez, quem quer muito, quem quer demais. E aqui tem muito a ver também com comer por vontade, que a gente fala, comer mais do que deveria, né? Isso está associado com essas emoções às vezes, né? Tristeza, né? Causa ama, né? Vaidade, mágoa, lamentação, falta de discernimento. Quando a gente sabe que a gente tem que fazer uma coisa, a gente faz outra, né? Ansiedade, agitação, medo, preocupação. Então, essas são causas, são emoções que geram ama. Seja porque elas impactam ou elas têm uma relação direta com a alimentação, seja que... E elas têm muita relação com o Agni, na verdade, né? Essas emoções, elas sempre vão impactar muito o nosso Agni, elas vão enfraquecer o nosso Agni, e é por isso também que elas ajudam na criação de ama, né? Então, é muito importante também que a gente tenha um controle emocional. E aí, é muito interessante, tem uma frase aqui, né, que eu queria ler para vocês, que eu tirei do Charaka Samhita, né, que o sábio fala assim: assim pode-se dizer que qualquer alimento saudável, mesmo se ingerido na quantidade certa, não é digerido se o estado mental da pessoa estiver repleto de ansiedade, tristeza, medo, raiva ou inquietação,
e irritação por falta de sono, né? Então, olha que interessante. O que ele quis dizer aqui? Mesmo que você coma na quantidade certa um alimento bom, se você tem essas emoções, você pode não digerir corretamente, então você pode criar ama. Então, para a gente ver a importância que tem as nossas emoções. E, gente, vamos falar a verdade, vamos pensar aqui na nossa vida prática. Quantos de nós não sentimos, às vezes, algum desconforto emocional e a gente perde a fome? Quem aqui já sentiu isso? O Jorge aqui, frustração e ansiedade são elementos de uma bomba relógio. Exatamente, mas é interessante a gente ver, né, Jorge, na prática, assim, aonde que toca essas coisas, né? Não é só aqui, né? Isso vai pro mundo mesmo, né? De forma bem prática, né? Alguém aqui já sentiu isso, gente, quando tava, né, indisposto, ou quando brigou com alguém, ou quando viu alguma coisa que não gostou, ou quando soube de uma coisa e ficou mal, ficou muito ansioso, que a gente perde fome, né? Eu já passei por isso N vezes. Ou não perco fome, mas às vezes estava comendo e aconteceu alguma coisa que me fez mal durante aquela refeição. Alguém falou alguma coisa, ouvi alguma coisa, entrou um assunto indigesto, como a gente fala, e eu tive indigestão. E eu tive aquele estufamento que eu falei pra vocês. Eu já tive isso várias vezes, né? Se eu ficar triste, perco a fome. É isso aí, Carla. Esse é um exemplo. Eu falo, a pessoa deprimida, geralmente, ela não tem fome. Por quê? Porque ela tá triste, né? Depressão, geralmente, pode ser uma depressão ansiosa também. Ou ela tá triste, ou ela tá ansiosa, ou ela tá as duas coisas. O que eu falei pra vocês? Essas emoções impactam diretamente o Agni, a nossa capacidade digestiva. Se eu tenho uma capacidade digestiva inadequada, eu vou gerar ama, né? Então, é por isso que você perde a fome. Porque a fome é um sintoma de Agni, que você tá apta para digerir, né, Carla? Então, gente, a gente está entendendo aqui que a principal causa por trás de ama é um Agni fraco, né? Então, e o Agni fraco está por trás de todos os nossos processos de doenças e doenças crônicas, sistêmicas, etc. E como é que a gente evita, então, a criação de ama? Gente, a gente já falou algumas coisas aqui que vão ajudar a gente a entender um pouco, né? Eu já falei várias coisas aqui que eu acho que talvez vocês já devam ter capturado. Como é que a gente pode, que estilo de vida, que alimentos que a gente poderia colocar no nosso dia a dia para evitar a criação de ama, né? Primeira coisa, lembra que eu falei lá em cima, ele falou assim, a irritação causada pela falta de sono. Então a gente tem que olhar assim, o que ajuda a gente a ter um bom Agni? Se a gente acabou de entender que a causa raiz de ama é um Agni fraco, né? O que a gente tem que fazer? Práticas que melhorem o nosso Agni, né? Que cuidem do nosso Agni. O sono, um bom sono à noite, de qualidade, sem interrupção, nos horários certos, de preferência entre 10 e 6 da manhã. Isso é um bom sono e isso ajuda muito a gente ter um bom Agni. Exatamente, Carla. Então, a gente tem um bom Agni, a gente tem que dormir bem. Fazer atividade física diariamente. Quem estava aqui na live de atividade física que eu falei? Que exercício é quando o nosso corpo quando a gente causa até 50% da nossa capacidade, da nossa exaustão física, né? Lembra que eu falei? Atividade física é uma das principais ferramentas para melhorar o nosso Agni, né? Então, isso é muito importante também. A gente tem uma vida muito sedentária, porque nosso estilo de vida hoje é não fazer nada. Coisa que a gente antigamente, o nosso corpo tem braços e mãos longas para quê? Para a gente se movimentar. E a gente hoje em dia fica aqui, ó, no computador sentado o dia inteiro, né? Ou na TV, no controle remoto, a gente nem estica, nem usa os membros que a gente tem. Nosso corpo foi feito para se mexer e a gente não se mexe. Então, a gente tem que fazer isso pela atividade física. Comer nos horários adequados, gente. E quando sentir fome só. Tem que parar com essa coisa de que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, que eu não posso sentir fome. Pelo amor de Deus, não, isso está errado. Lembra, comer demais é sobrecarregar o seu Agni, a sua capacidade digestiva, você está criando ama. Então, o que a gente sempre fala também não pode comer no horário errado. Eu tinha uma cliente que ela tomava café às 5h30 da manhã, estava à noite ainda. O Agni não começou. A gente sempre fala que tem que esperar umas 3 horas depois do nascer do sol para comer. Por isso que a gente fala aí, come lá pelas 7h30, 8 horas, né? O melhor horário para se tomar café da manhã, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode comer muito tarde da noite, né? Geralmente, o Ayurveda recomenda comer só até o pôr do sol. Ah, não consegui, mas bota aí entre 7 e 7h30 estourando, gente. Não comer muito tarde. Se comer muito tarde, também vai criar ama, né? Moderar nesses alimentos pesados que a gente falou, né? A Carla falou do trigo, da farinha branca. O Jorge falou do doce,
Mas a gente também tem os lácteos, por exemplo. O lácteo é um alimento mais pesado, os queijos, né? As próprias carnes, para quem come carne, especialmente peixe, por exemplo, que é um alimento que ele é mais abichande, né? Ele tem essa capacidade também de bloquear canais, né? Então, moderar na ingestão desses alimentos. Eu não estou falando que não pode. Eu recomendo sempre que todos virem vegetarianos por N questões. Mas assim, você não precisa... Se você não quiser virar vegetariano, não é que você precisa cortar para não gerar ama, mas tem que maneirar, diminuir a quantidade, a frequência. Mas mesmo nós vegetarianas, a gente tem que maneirar também no trigo, nos lácteos, etc. Né? A gente também não pode comer demais, gente. É muito comum as pessoas comerem mais do que elas precisam para se saciar. Né? Então a Ayurveda recomenda que a gente só encha 3/4 do nosso estômago. Né? Deixe 1/4 vazio para a digestão ser bem feita. Né? Porque os doshas precisam ocupar esse espaço vazio. E aí, gente, como é que a gente sabe? Para de comer antes de ficar cheio. Para quando você está saciado, a fome acabou. Mas você ainda sente que tem um espacinho, é aquele espacinho que você fala, vou repetir mais um pouquinho. Isso para, não repete esse pouquinho. Você está saciado, para. Você tem uma grande chance de não gerar ama assim também, né? Evitar alimentos, então, muito frios, muito gelados, muito secos. A gente falou lá em cima que são alimentos que têm uma propensão a causar ama. Especialmente o que, gente? Sorvete, etc, né? Então, evitar esses alimentos também. Priorizar sempre o que? Alimentos integrais, naturais, frescos. Quanto mais fresco, melhor. Né, os alimentos congelados, processados, enlatados, empacotados ou as sobras que a gente armazena muito tempo na geladeira também tem uma grande chance de gerar ama, tá, gente? Evitar as combinações incompatíveis, né, que eu falei lá em cima para vocês, né? Ovo com queijo, leite com peixe ou leite com carnes, né? A gente já falou sobre isso. Evitar jejuns muito prolongados ou excessivos, né? Inadequados. O Ayurveda tem a prática de jejum como uma ferramenta terapêutica, mas ela é feita somente em alguns casos com orientação terapêutica, não é para todo mundo, não é sempre, não é igual, a gente tem N tipos diferentes de jejum, né? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa jejuar de forma errada e aí perder a fome. E aí, o que as pessoas pensam? E eu tenho um amigo meu, um super amigo, né? Que outro dia ele tava falando, ele começou a fazer um jejum muito severo e ele falou, Simone, eu achei o máximo, que eu perdi a fome. Aí eu falei, você destruiu o seu Agni, né? O que eu falei? A gente tem que sentir fome é maravilhoso, mas a gente tem que sentir a fome certa, na hora certa, na intensidade certa. Não sentir fome, isso é um péssimo sinal. E aí eu tinha uma conversa bem grande, ele foi entendendo um monte de coisa que estava acontecendo com ele, né? Então, gente, cuidado com essas práticas loucas que agora tá ficando muito na moda. Umas blogueirinhas aí da vida, né? Falando dos jejuns de, não sei, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias. Tenho muito cuidado com isso, tá bom? Não é para ser feito assim, nem de qualquer jeito, nem por qualquer um. Isso tem que ter muito cuidado, porque às vezes o tiro sai pela culatra. Evitar a ingestão excessiva de líquido, gente. Eu acho que a Duane botou essa enquete, né? Se vocês preferiam que a gente falasse de ama hoje ou se falassem de água, os mitos da água, né? Então já tô fazendo spoiler aqui quando a gente falar de água. Beber água em excesso, especialmente gelado ou qualquer líquido gelado, pior ainda, junto com o alimento, grande chance também da gente criar ama. Por quê? Porque também a gente enfraquece o Agni, tá? Outra coisa para evitar ama, gente, mastigar bem, comer com calma, comer concentrado, não comer vendo TV, nem mexendo no celular, nem falando demais, muito menos brigando, discutindo, né, com o marido, com a esposa, com os filhos, né? A gente, lembra? Nosso Agni depende desse estado tranquilo da mente, né? Então a gente tem que estar tranquila para poder realmente digerir bem. A nossa atenção tem que estar focada na nossa digestão. Se eu estou dividindo minha atenção com um monte de coisa, meu Agni está sendo dividido também. Ele não está focado na digestão, que é o que ele precisa fazer. O uso de fumar, beber, o uso de drogas, isso são coisas também que prejudicam o nosso Agni, então aumentam a chance da gente gerar ama, né? Suprimir as necessidades fisiológicas, né? O que são necessidades fisiológicas, gente? Fazer cocô, fazer xixi, dormir, arrotar, espirrar, chorar, né? Todas essas
essas nossas vegas, que a gente chama no Ayurveda, esses impulsos naturais, fisiológicos que o nosso corpo tem, não devem também ser suprimidos, porque eles impactam diretamente também o nosso Agni, ou seja, aumenta a chance da gente gerar ama, né? Não dormir durante o dia. Ô, Carla! Alô, Carla! Alô, Ellen! Cadê a Ellen? Se ela não tá aqui, vou deixar gravado, porque ela vai ver isso depois de gravada. Pessoas que eu lembro aqui que falavam que dormiam durante o dia, né? Carla, eu não lembro. Carlos, eu não lembro se você era da turma dos que dormia durante o dia. Mas, enfim, dormir durante o dia também é supressor de Agni, né? Então, deve ser evitado, especialmente logo depois das refeições, tá? Então, se você tiver um sono insuportável, né? Pelo menos tenta afastar aí 2, 3 horas depois da refeição. E aí tira uma sonequinha ali de no máximo 20 minutinhos, né? Tenta não dormir mais do que isso, senão não tem jeito, gente. Outra coisa também, cuidar da mente, né? A gente falou bastante sobre, né, as causas, né? Lembra? A gente falou, tem causas de criação de ama ligados aos alimentos e a mente. Como é que a gente cuida desses sentimentos de raiva, ansiedade, frustração, desejos excessivos? Eu quero sempre mais, eu quero isso, eu quero aquilo, cada hora eu quero uma coisa, ou quero muita comida, ou quero muito doce, né? Ou eu tenho compulsões alimentares, né? Isso tudo são emoções descontroladas, né? Fazendo terapia. Olha, repressão de emoções isso é uma outra coisa também eu ouvi falar diretamente, né? Que causa ama. Emoções, acontecimentos que não foram digeridos, que não foram emoções reprimidas, né? Acontecimentos que não foram elaborados, que você não conseguiu entender e deixar passar, que você ficou presa naquilo, né? Essas coisas. Então, assim, fazer terapia, escrever, não tenho dinheiro, Simone, não tenho tempo. Cara, pega um papel e faz um diário. Escreve no diário. Queima, não deixa ninguém ver, não importa, ou manda para pessoa se for ajudar a resolver, né? Mas o importante é você elaborar, você ter esse processo de revisitar essas emoções, olhar, sentar com elas, conversar com elas, para elas serem digeridas aos poucos, né? Isso é uma coisa bem importante. Meditação, oração, tudo isso é importante para a gente, são práticas que ajudam a gente nesse controle mental, emocional, né? Jejuar, né? Eu falei para vocês, né, que jejuar também é o jejum inadequado, tá, gente? Um jejum leve, uma vez por semana, dependendo do que. Por exemplo, hoje nós, geralmente os devotos de Krishna, os seguidores de Krishna, hoje a gente está fazendo um jejum, que é o jejum de Ekadasi. Então a gente está jejuando de grãos, somente grãos que a gente não pode comer, né? Mas todo o resto. Então hoje meu café da manhã foi batata doce, cozida. Depois do meu almoço eu fiz um risoto de quinoa, assim, com vários legumes. E comi com uma tapioca de queijo. Agora no jantar eu comi uma... O que eu comi mesmo? Acho que eu comi mais batata doce com esse negócio de legume. Porque eu tinha uma sopa aqui, mas essa sopa eu tinha colocado nos temperos, que eu acho que pode ter coisa, né? Então, assim, a gente tá fazendo esse jejum, por exemplo, de grãos, né? Mas pode fazer um jejum uma vez por semana, se for caso, sei lá, se você come carne, você vai falar, vou jejuar de carne, eu vou fazer um jejum de sopa, eu vou fazer um jejum de sucos, né? Isso é ok. Agora, o que a gente está falando aqui são jejuns, às vezes, muito fortes, né? Comer menos do que você precisa ou comer também quando você está emocionalmente instável, né? São coisas também que aumentam muito a chance da gente ter ama, porque a gente não está cuidando do nosso Agni. Então, gente, acho que é isso, né? Alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Vamos lembrar então, né? A gente explicou o que é ama, por que ama uma toxina, como é que ela está relacionada. Então, que ela está relacionada, ela está por trás de todas as doenças, que em geral ela é resultado de um processo de indigestão. E a gente entendeu aqui os sintomas, né, de ama, e a gente viu que muito provavelmente todos nós aqui, em algum momento, de repente, da nossa vida, já sentimos esses sintomas. E muitos deles a gente achava que era normal, que é assim mesmo, eu só solto muito pum, às vezes eu fico meio inchada. Não, né? Então, eu quero que a partir de agora vocês prestem atenção cada vez mais nesses sintomas. Você sabe a diferença entre sinal e sintoma, gente? Né? O sintoma só a gente sente, né? Então, se eu pergunto pro meu cliente alguma coisa, ele fala, Simone, eu sinto queimação, né? Azia, né? Ele é um sintoma, eu não tenho como saber se ele está sentindo mesmo,
né? Agora, se eu vejo que a pessoa fica empolada, se eu vejo que a pessoa está com febre, se eu vejo que a pessoa está inquieta, né? Isso já são sinais, né? Então, a gente viu aqui sinais e sintomas de ama, né? E especialmente a gente viu como evitar ama. Isso que é a coisa mais importante que eu queria muito que vocês levassem com vocês algumas dessas informações. Paulo tá perguntando aqui, o pessoal aqui entrou, mas desculpa, gente, eu não consegui nem parar para falar com vocês. Radha Shakti, Hare Krishna, não sei se você ainda tá aqui, que bom, querida, que saudade, quanto tempo que eu não te vejo. E a pimenta, aumenta ou diminui? Aumenta ou diminui o quê, Paulo? O Agni? Não sei se você lembra, quando eu falei de Vidahi Bhojana, quando eu falei de alimentos que o Jorge falou que eram ácidos, né, Jorge? Eu falei ácidos, fermentados e também excessivamente picantes, né? Então a pimenta em excesso também pode causar ama, sim. A gente sempre fala que a pimenta em pouca quantidade, dependendo de qual comida, em qual corpo, ela pode aumentar o Agni, ela pode até ser boa para digestão, especialmente a pimenta preta, não as pimentas muito fortes, tipo malagueta, jamaicana, tem as pimentas muito loucas aí, né? Mexicana, né? Essas pimentas, em geral, claro, né? Elas atrapalham a nossa digestão, tá? Elas estão naquela categoria de Vidahi, né? Então, a gente deveria ter uma alimentação mais equilibrada, assim. Eu sempre falo os sabores mais amenos, né? E isso não só na visão do Agni, da digestão, mas até do impacto que esses alimentos têm na nossa mente. Aí já é uma parte mais do yoga, né, que fala dos alimentos sátwicos, rajásicos e tamásicos, né? E a pimenta, ela é rajásica, então ela causa muito movimento, muita energia cerebral, né? Então, em geral, era um alimento que ela não ajuda a gente a ser tranquilo, calmo, a meditar, né? Ela é muito estimulante, né? Então, nesses dois pontos, a gente recomenda a moderação nesses alimentos muito fortes, muito picantes, excessivamente picantes. Beleza? É isso, galera! Eu pensei que eu ia falar 20 minutos, meia hora. Caraca, deu 1 hora de live, gente! Socorro! Alguma pergunta a mais antes da gente encerrar? Fale agora, o cálice para sempre. Mentira. Daqui a 15 dias a gente fala de novo. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem guardar para daqui a 15 dias. Eu espero ver vocês de novo. Quero que vocês também escrevam depois, se tiver alguma dúvida lá nos comentários. A gente responde com o maior prazer do mundo. Se quiser mandar direct também, ou no próprio perfil do Equilibrar, ou no meu, devidas.ayurveda, eu respondo também com o maior prazer. E muito boa live, ajudou bastante. Que bom, Carla, Jai, foi muito bom. Gratidão, gratidão eu, Jorge. Muito obrigada, fico muito feliz com a participação de vocês. Eu espero que tenha ajudado, né? A ideia é a gente realmente ter essa parte mais prática. E quero dizer que é sempre um prazer estar com vocês. E muito bom ver essas carinhas conhecidas, né? Estar com vocês aqui, eu tava com saudades. Obrigada, Paulo, foi ótimo. Eu que agradeço muito, você é um querido, saudade de você. Acho que vou precisar de terapia, Carla. Por isso que essa pessoa aqui foi estudar psicologia, né? Porque a coisa não tá fácil. Eu fiz psicanálise 15 anos, então eu sou aquela pessoa que eu valorizo muito a terapia. Eu acho que é muito importante. A gente tá vendo que cada vez mais por quê? Onde isso influencia, né? Muito legal. Carla, você é ótima. Quero muito te conhecer pessoalmente. Lorenzo, palmas pra você, Lorenzo. Maravilhoso. Paizão. Ângela, poxa, Ângela, que pena que você chegou agora no finalzinho. Você também é uma das nossas queridas, está sempre aí participando. Mas, vai ficar gravado, não deixa de ver, porque eu acho que vai ser bem importante, você vai gostar dessa live. Gente, uma semana linda para vocês, maravilhosa, é o que eu desejo. Que todo mundo se vacine logo, que isso acabe logo, né? Que a gente possa ter a vida um pouco mais normal. Mudou o dia da live? Então, Ângela, perdão. Não, eu até comecei explicando isso, que somente essa semana a gente está fazendo hoje, porque ontem eu tive um compromisso e eu ia estar em trânsito na hora da live, então eu não ia conseguir fazer. Pedi desculpas, mas a princípio a gente mantém na segunda-feira, tá? Se a gente for mudar mesmo dia, a gente vai avisar com antecedência, mas a princípio não. Assiste depois sim, Jorge, você vai gostar. Gente, é isso. Adorei ver vocês. Muito, muito, muito obrigada pela participação, pela oportunidade de servir, de levar um pouco do Ayurveda. Essa coisa tão linda, né? Que eu acho que pode ajudar muito a gente.
E boa semana, boa quinzena para todos. Não vejo a hora da minha segunda dose da vacina. E eu vou tomar a minha primeira, logo, logo. Gente, um grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Durmam bem.